Olá, eu sou Fernanda Veloso Saraiva da Silva e sou discente do programa de mestrado profissional em ensino de matemática do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. E gostaria de apresentar o meu trabalho intitulado Uma Utopia Freiriana em Contexto de Sindemia, uma investigação pedagógica sobre educação matemática em ambiente digital. Esse trabalho tem por objetivo geral investigar, a partir da narrativa das e dos educandos que vivenciaram o contexto pandêmico, possíveis soluções práticas para ampliação do acesso à educação matemática. Para isso, temos como objetivos específicos refletir sobre a importância do diálogo nos encontros educacionais, enunciar as experiências vividas no espaço escolar relatadas por esses participantes, analisar a aplicabilidade de um projeto educacional por meios digitais como proposta de contribuição para o letramento matemático e avaliar se as e os participantes defendem a necessidade de projetos educacionais para mitigar os efeitos da sindemia. Essa pesquisa tem como embasamento teórico-metodológico os processos de pesquisa crítica defendidos por Olisco Vismose, né, suas contribuições epistemológicas para pesquisas em educação matemática crítica, conceito de materacia, conceitos também importantes defendidos por Abiratan de Ambrósio, como a aplicação do currículo trivium, triângulo primordial, educação para a paz, e a pedagogia freiriana, né, com a reflexão a respeito da educação crítica, emancipatória, e os conceitos de literacia, dialogicidade, utopia, a ideia do ser humano como um ser inacabado e em processo. Essa é a representação do modelo de pesquisa crítica apresentado pelo Olisco Vismose e o Marcelo Borba, onde nós temos 3 situações principais a serem analisadas. A primeira, a situação corrente, que é a situação atual, real. A próxima é a situação imaginada, idealizada, e a situação arranjada, que é uma reorganização da situação real para tentar chegar na situação imaginada. Essa representação agora envolve os processos que essa pesquisa tem. Da situação corrente para a situação imaginada, há um processo que eles denominam como imaginação pedagógica. Da situação corrente para a situação arranjada, um processo que eles chamam de organização prática, que é de fato analisar a viabilidade, colocar em prática o que for possível. E, por último, há o processo exploratório, que é essa reflexão sobre os outros 2 processos, pensando sobre como sair da situação arranjada e chegar na situação imaginada. Qual é a situação corrente, né, dessa pesquisa? Desde o início de 2020, o convívio com a pandemia de coronavírus, que nos inseriu num contexto de sindemia, trazendo aí distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel, um uso expressivo dos recursos digitais como meios de comunicação. Houve também impactos na estrutura educacional, tanto na carga horária, formato, frequência, interação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Há também de se comentar sobre os impactos na situação econômica e política do Brasil, o uso intenso de dados matemáticos para embasar decisões políticas, decisões públicas, né, de cunho coletivo, a importância do letramento matemático nesse processo, né, e como uma das grandes consequências, a ampliação das desigualdades, da dificuldade de acesso à educação por grupos subrepresentados. Todo esse cenário configura o que o Paulo Freire denominou como situação limite, e cabe aqui como a justificativa dessa pesquisa. Cita aqui o Paulo Freire, quando ele diz que o mundo não é, o mundo está sendo, e deixa o convite para uma reflexão sobre se essa situação corrente está posta e imutável, ou se podemos imaginar uma situação diferente do que o que se apresenta, né? Então, há aqui o exercício de imaginar o que não existe, mas poderia existir, como, por exemplo, um Programa Nacional de Apoio à Educação, né? E aqui o que está acontecendo é o processo de imaginação pedagógica, onde eu tento responder perguntas do tipo: como ampliar o acesso à educação matemática? Quem se interessaria por isso, né? Quais são as possibilidades? O que eu consigo fazer para tentar chegar numa situação arranjada que se configura como um movimento em direção a essa situação imaginada? E aí nós entramos no processo de organização prática, né? A aplicação do projeto de educação por meios digitais, convidar os jovens interessados em aprender e ensinar matemática, divididos em grupos de estudo com 40 participantes no total, envolvendo estudantes de diferentes cidades, localidades e etnias, e importante que haja o processo de raciocínio exploratório, analisando as viabilidades, interpretação crítica dos demais processos e o que Paulo Freire chamaria de inédito viável. Sendo assim, esse projeto propõe um diálogo entre a situação atual, real, e a utopia de um novo cenário educacional brasileiro. Se apresenta como uma das possibilidades de ampliação do acesso à educação matemática, oferece espaço e voz para que os estudantes afetados pela pandemia possam se manifestar e proporciona reflexões sobre processos não tradicionais de ensino e aprendizagem. Essas são minhas referências. Muito obrigada pela oportunidade.